lá, no programa desta semana vamos falar sobre a importância da caderneta escolar como ferramenta de organização das informações do dia a dia na sala de aula. Você vai saber quais são as características e funções de uma caderneta escolar bem elaborada e como ela pode ajudar a melhorar as atividades pedagógicas nas instituições de ensino. Fique com a gente, a Escola Viva já está no ar. Também conhecida como diário de classe, a caderneta escolar é um valioso instrumento de gestão pedagógica. Ela auxilia a sistematização, a organização e a análise da aprendizagem dos alunos e também o trabalho realizado pelo professor no processo de construção do conhecimento. Mas quais informações não podem faltar no preenchimento de uma caderneta escolar bem elaborada? Quem conversa com a gente sobre o assunto é a coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Maurício de Nassau, Maiara Teles. Maiara, por que a caderneta escolar é tão importante? Ela é a vida da rotina escolar, né? Ela é o registro, ela é o diário, ela é a principal referência, o retrato da memória do que aquela turma viveu. Então, ela é imprescindível. Quais são as informações básicas que devem constar na caderneta? Bom, nós vamos ter aí, dentro dessa rotina, a descrição dos assuntos e a frequência, né? São os pontos mais vistos, mas são os pontos que menos são tão condensados na caderneta, no sentido de os professores não terem ainda a clareza da importância desse registro. A gente ainda sente a limitação, as inspetoras nas escolas estaduais também sentem e acompanham esse processo, né, pelo menos no município que eu atuo, e aí a gente tenta ter todo esse registro de maneira alinhada, porque isso gera formação. É formação continuada, é alinhamento do processo de ensino e está diretamente a qualidade de ensino, né? É um dos aspectos para isso. Agora, existe alguma determinação, Maiara, normatização estabelecida pelo MEC sobre o preenchimento da caderneta? Ou cada instituição de ensino tem essa liberdade de determinar essas diretrizes para o preenchimento da caderneta? Como é que é isso? Bom, dentro das DCNs nós vamos ter descrições do que é que se entende como rotina escolar. Uma queda de um adolescente ou de uma criança não é algo que deva ser registrado. Eles deixam mais claro que são realmente as estratégias didáticas, metodológicas que são utilizadas no processo de sala de aula. Agora, claro, cada estado tem a sua autonomia, desde que torne isso resolução, para criar esse modelo para se utilizar. Mas, convencionalmente, o diário de classe é o mesmo azulzinho que se utiliza, né, nos comuns estados dentro do nosso Brasil. Isso aí vai ter uma variável que vai ser local, mas, em regra, os mesmos dados serão obrigatórios. Agora, a caderneta ela é exigida em todas as modalidades e graduações de ensino, ou ela se faz, digamos assim, mais importante na educação básica? Como é que é isso? Na verdade, ela é um registro necessário ao espaço escolar. Então, desde a educação infantil até o ensino superior, eu tenho que ter um tipo de registro. Evidente que na educação infantil eu não vou ter esse modelo de caderneta, né? Eu vou ter outro tipo de registro, mas segue a mesma linha de organização. Estratégias, metodologias, frequências, rotina, atividades avaliativas, períodos que se estabeleceram, que inclusive é por aí que as direções, as coordenações, os inspetores, enfim, fazem um acompanhamento de dias letivos, quantidade de horas trabalhadas, então tem que estar tudo alinhado. Não pode estar dissociado, não é? Essas cadernetas, elas são avaliadas com que período? Semestralmente, anualmente? Até para que a escola, a instituição possa melhorar suas práticas pedagógicas a partir também desses relatórios que estão na caderneta. Como é que é isso? É um desafio. Porque, veja só, da mesma forma que o professor tem uma obrigação de preenchê-la, dependendo da rotina do espaço que ele está vinculado, preenchê-la semanalmente ou bimestralmente, a fiscalização, ou eu gosto de chamar mais de monitoramento, o acompanhamento, ele deve acontecer na mesma medida, para que, se houver alguma limitação, alguma situação que seja incoerente, que seja sanada ou acompanhada. Mas, efetivamente, a gente entende que esse movimento não é tão não é cíclico, no sentido de o professor alinha e já é acompanhado por conta da própria rotina da escola, né? É uma mobilidade muito intensa. Agora sim, ele deve acontecer dentro de alguns aspectos lineares, né, dessa organização. Coordenação que olha a caderneta, direção que acompanha, se for espaço público, aí vem a CEMED, né, se for escola da educação básica, do ensino fundamental, a CEMED vem acompanhar, a CE vem acompanhar por meio dos seus inspetores, enfim.
dentro da sua proposta, ele deve estar todo alinhado. As faculdades de pedagogia, as próprias licenciaturas, elas se preocupam em preparar os educadores para administrar bem suas cadernetas? Existe alguma disciplina, alguma preocupação da formação nesse sentido? Com foco na caderneta? Muito interessante sua pergunta, porque mesmo na educação básica a gente já discute a possibilidade de um ponto eletrônico, por exemplo, de uma caderneta eletrônica, por exemplo. Então, assim, no ensino superior, sobretudo no curso de pedagogia, né, no qual me permite falar à vontade, nós não vamos ter uma disciplina que fale sobre o instrumento caderneta, mas que fala sobre planejamento, sobre organização escolar, da rotina escolar, sobre gestão, e implícito, ou seja, dentro desse processo vem estar a organização da caderneta. E aí também não se traz um único instrumento para essa discussão, porque, por exemplo, lá na Nassau a gente trabalha com a frequência eletrônica, né? O professor coloca a ementa, posta tudo e ele fica acompanhando pelo portal. Então, são vertentes que ele vai conseguir desenvolver a partir dos seus estágios, por exemplo, né, no curso de pedagogia, que é quando ele vai para a escola e conhece a rotina, mas também na sua vivência de aluno, porque ele também está ali, acompanhando suas frequências, suas faltas e assuntos. Então, é interessante, claro, essa discussão e, sobretudo, numa defesa desse material, porque não é algo que burocratiza a educação, é algo que registra, é algo que guarda aquele retrato que foi vivenciado dentro daquele período. Então, é uma memória muito importante. Sem dúvida nenhuma. Maiara, muito obrigada por sua presença e pelas informações tão importantes sobre a caderneta escolar. Obrigada, Maiara. No próximo bloco, vamos conversar com uma professora da rede pública sobre a importância da caderneta escolar para as suas atividades. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante só. Até já!